Saudação da Missão Antioquia, saudações da Missão Antioquia ao pastor Florencio, à MISPA, aos nossos irmãos da Igreja Presbiteriana Renovada. Nós temos a história que se entrelaça, nós somos do mesmo corpo, do corpo de Cristo, da mesma família, estamos juntos na evangelização do Brasil e na evangelização mundial. Muito bom estar com vocês, ainda que seja na conferência online por causa da pandemia, mais uma bênção estar com vocês e contem conosco, com o Vale da Bênção, com a Missão Antioquia, como um parceiro de vocês, um servo de vocês, para a honra e glória do Senhor Jesus. Vamos abaixar nossas cabeças para orar, apresentar esse momento diante do Senhor. Pai amado, nós colocamos essa palavra diante do Senhor e nós oramos para que as pessoas que vão ouvir sejam edificadas, tocadas, mobilizadas, usadas pelo Senhor na tarefa de fazer discípulos de todas as nações. Abençoa-nos, dá-nos graça, dá-nos misericórdia e usa-nos para a honra e glória do nome de Jesus, do nome do nosso Deus. Oramos em nome de Jesus. Numa conferência missionária, nós temos uma pergunta para responder: quem é Jesus? Parece uma pergunta fácil, que nós crentes já sabemos, 100% Deus, 100% homem, o único Senhor, o único Salvador, o Deus encarnado, o eterno, Yeshua. Jeová é eterno, isso que significa Yeshua. Jeová, o Eterno, salva. Sabemos o nome de Jesus, sabemos o seu significado, sabemos sobre a sua pessoa. Mas será que isso está bem internalizado em nós? Porque a obra missionária tem a ver com a pessoa e com a obra de Jesus. Se houver um pouco de dúvida sobre o papel de Jesus, por mais que nós demos declarações verdadeiras sobre Jesus, mas se houver uma sombra de dúvida, por mais leve que seja, a nossa convicção missionária de enviar missionários, de evangelizar, de fazer discípulos de todas as nações, cairá por terra. Deixe-me dar um exemplo bem claro. Por exemplo, quando eu começo as minhas aulas de base bíblica de missões ou teologia bíblica de missões, em algum momento eu pergunto para os meus alunos: o que acontecerá com aqueles que nunca ouviram? E eles vêm aqui no Vale da Bênção de diferentes igrejas mais estruturadas, menos estruturadas, pentecostais, neopentecostais, geralmente daí vêm os nossos candidatos a missões. Talvez uma igreja que tem uma boa escola dominical ou não, aí as pessoas, um bom discipulado, boas células nas casas ou não, e aí as respostas são mais ou menos torcendo para que a pessoa que antes de morrer não foi evangelizada, ela nunca ouviu de Jesus, ela será salva de algum jeito. Olha, aquela pessoa que nunca ouviu, quem sabe, Deus amoroso, Deus misericordioso, quem sabe passou um pensamento pela cabeça, quem sabe ela clamou a Deus e quem sabe Deus a salvou. Bom, eu costumo dizer assim, após esses comentários hipotéticos, bem subjetivos, eu costumo dizer assim: vocês acabaram de dizer que Jesus salva, mas com um pouquinho de sorte, um pouquinho de vontade, quem sabe isso, quem sabe aquilo, no último minuto ele vai ser salvo sem ter sido evangelizado, sem ter confessado Jesus como Senhor e Salvador. Bom, se há uma salvação de algum jeito, por mais subjetiva, por mais hipotética que seja as respostas dos meus alunos, nós estamos aí presumindo que Jesus salva e deve ter um jeitinho do Senhor salvar as pessoas sem Jesus. Se deve ter um jeitinho, portanto, nós estamos implicitamente reconhecendo que há dois caminhos para Deus: Jesus
E quem sabe com um pouquinho de sorte, quem sabe com um pouquinho de vontade, quem sabe de alguma forma a pessoa vai clamar no último segundo e ela vai ser salva sem ter ouvido de Jesus, sem saber quem é Jesus, sem se arrepender dos seus pecados e sem confessar Jesus como Senhor e Salvador. Se houver uma salvação sem Jesus, então não há necessidade de evangelizarmos. Pessoas de outras línguas, de outras culturas, de outros países, com menos presença cristã, ou quem sabe naquela cidade nenhum crente. Não é necessário nem evangelizar pela internet, pelo rádio, nada. Tem uma salvação sem Jesus. Se nós não evangelizarmos, então nós jamais cumpriremos a grande comissão. A grande comissão, fazer discípulos de Jesus, envolve falar de Jesus, da pessoa, da obra de Jesus, do ensino de Jesus, da palavra de Deus revelada de Gênesis a Apocalipse. Portanto, só é discípulo de Jesus quem ouve de Jesus. A grande comissão é fazer discípulos de Jesus de todas as nações. Para fazer discípulos de Jesus, nós temos que pregar, temos que evangelizar, temos que apresentar Jesus e temos que levar pessoas a conhecer o ensino de Jesus. Jesus disse que quem ouve a sua palavra é como uma casa construída na rocha. Virá a tribulação, as angústias, as perseguições, continuará firme. Ser discípulo de Jesus envolve conhecer Jesus e ser bem discipulado e, portanto, fazer a obra missionária. Quem é Jesus? Ele tem que ser na nossa mente, no nosso conhecimento, no nosso coração, o único caminho para Deus. A pessoa que nunca ouvir não poderá ser salva porque não recebeu Jesus. Quando nós tivermos plena confiança que só Jesus salva, nós pegaremos pelo chifre esse mandamento de Jesus de fazer discípulos de todas as nações, porque nós teremos a convicção que só Ele salva. Ele tem que ser pregado, Ele tem que ser ensinado, Ele tem que ser divulgado, Ele tem que ser demonstrado pelo nosso testemunho. O apóstolo Paulo foi um dos missionários mais ativos no primeiro século, com equipes missionárias muito boas, e um homem que implantava igrejas com tanto poder, tanta unção e tanto conhecimento. Ele entrava numa sinagoga com 1, 2, 3 sábados, surgia uma igreja na casa local de alguém e a sua equipe missionária ia estruturando aquele pessoal em torno da pessoa e da obra de Jesus. Em Romanos 10, Paulo afirmou, depois de fazer a longa explanação até o capítulo 9, principalmente de 1 ao 7, quem é Jesus em Romanos, Ele é o único caminho para Deus, Ele é o único Redentor, segundo a graça e a misericórdia de Deus, somos declarados justos pela fé em Cristo Jesus. Esta foi a base da reforma protestante, o livro de Romanos, quando Lutero entendeu que a salvação é pela graça em Cristo Jesus, somos declarados justos em Cristo Jesus. Aí iniciou-se a reforma protestante. Quando chega no capítulo 10 de Romanos, Paulo, citando o profeta Joel, ele disse: aquele que invocar o Senhor será salvo. Lá em Romanos 10 está bem claro, ele está falando de Jesus. Em seguida ele faz várias perguntas. Mas como eles invocarão se não creram? Mas como crerão se eles não ouviram? Como ouvirão se ninguém pregar? E como pregarão se não há quem envie? Para o apóstolo Paulo é muito claro, o missionário sai do ponto A para o ponto B, para uma região menos evangelizada do mundo, para proclamar, para pregar, para demonstrar, para falar de Jesus, para evangelizar, para que a pessoa possa ouvir, crer e invocar. Quando ela invoca Jesus,
ela encontrou o único caminho para Deus. Quando ela confessa os seus pecados e declara Jesus como Senhor, ela encontra o único caminho para Deus e ela está agora salva. Salva a partir de um processo de ensino, ela se tornará verdadeiro discípulo de Jesus. Por isso que ainda em Romanos 10, o apóstolo Paulo disse que quem confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor, Adonai, o Senhor que quem invocar será salvo, quem confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer no seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, portanto, venceu o pecado, o diabo e a morte, será salvo. Quem confessa Jesus, quem crê que Ele venceu o pecado, o diabo e a morte, quem crê que Ele tomou o nosso lugar na cruz e o recebe como Senhor e Salvador, é salvo. Não existe obra missionária, fazer discípulos de Jesus de todas as nações, se nós não entendermos quem é Jesus, o único caminho para Deus. Se nós não entendermos que para ser salvo tem que invocar Jesus, não tem uma solução de redenção, de salvação, de sermos declarados justos, sem que seja pelo precioso sangue de Jesus. Quem invocar o Senhor Jesus, quem confessá-lo que Ele é o Senhor, quem crer que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Portanto, Ele é o único caminho para Deus e não pode haver dúvida sobre a pessoa e obra de Jesus. Pois se houvesse alguma salvação sem Jesus, não precisaríamos evangelizar, não precisaríamos de poder do Espírito Santo, não precisaríamos de grande comissão, ficaríamos na nossa cultura, na nossa língua, ou somente na nossa cidade. Mas por que tem tantos evangélicos no Brasil? Os missionários começaram a chegar a partir de 1855, da Europa, Inglaterra, Escócia, Suécia, depois Estados Unidos, dos vários lugares do mundo, iniciaram as igrejas evangélicas, e as igrejas evangélicas se multiplicaram a partir de 1950, e hoje nós devemos ter no Brasil 50 milhões de crentes salvos, porque confessam Jesus como Senhor e Salvador. Se o Brasil não tivesse sido evangelizado, se os missionários não tivessem vindo, em 2021 nós não teríamos em torno de 50 milhões de evangélicos. Então nós fomos evangelizados porque nós recebemos missionários. Só cumpriremos a grande comissão se nós conseguirmos responder com clareza quem é Jesus. Agora deixe-me ilustrar essa questão, como ela é importante, através da vida dos apóstolos de Cristo. Estamos falando dos 12 apóstolos, mais Matias, e vamos colocar aí o apóstolo Paulo, mas nesse momento enfocando nos 11 apóstolos que sobraram, tirando Judas. Se nós tivéssemos lido a Bíblia prestando atenção, no capítulo 1 de João, nós temos ali André e João, testemunhas do batismo de Jesus. Tendo ouvido João Batista dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, este aqui é ele que eu vinha testificando, é o Senhor, o Messias que ia se manifestar, o Cristo. Ele é maior do que eu, porque ele existia antes de mim. Tendo André e João ouvido, João capítulo 1 diz que eles acompanharam Jesus, iniciou-se uma longa conversa, que eles tiveram que passar a noite ali hospedados no lugar onde Jesus estava hospedado. O texto diz que eles apresentaram Jesus para Pedro. O texto também diz que eles apresentaram para Tiago e por fim eles apresentaram para Natanael. Cada vez que eles apresentaram Jesus, eles faziam um comentário: nós encontramos aquele que os profetas falaram,
nós encontramos aquele servo que os profetas falaram. A maneira pela qual eles apresentaram Jesus estava implícito que eles criam que ele era o Messias, segundo o testemunho de João Batista e segundo o testemunho dos profetas. Nós encontramos o Messias. Desde o começo eles creram, Jesus é o Messias. Nas Escrituras, ele é o único Senhor, ele é Deus homem, homem-Deus, ele é o Deus forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz, ele é Emmanuel, Deus conosco, e ele é aquele que foi entregue pelo Senhor como oferta pelo pecado, como está em Isaías 53. Ele é aquele que derramou a sua vida na morte, que foi contado entre os transgressores, aquele que carregou o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu, como diz o profeta Isaías. Ele é aquele que foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, como diz o profeta Isaías. Ele é o único caminho, a verdade e a vida, como mesmo o Senhor Jesus disse. Ele é o Filho do homem que veio dar a sua vida em resgate de muitos, como disse o Senhor Jesus. E a palavra do Senhor diz inúmeras vezes que ele é o único Senhor, o único Redentor, o único Salvador, o único caminho para Deus. E os apóstolos creram logo de cara que ele era o Messias. Eles estavam acompanhando Jesus pelas viagens porque ele era o Messias. Numa certa ocasião, Jesus fez a pergunta para eles: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Mateus 16, 13, quando eles estavam em Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe tinha, e esse penhasco está lá até hoje, um grande penhasco, que é uma grande rocha, esculpido na rocha vários suportes assim para funcionar como suporte de altares de ídolos, naquelas brechas esculpidas no grande penhasco. Essas brechas estão lá até hoje. Colocavam estátuas das divindades grego-romanas, e crendo que naquela gruta que tem nesse penhasco era a própria porta do inferno. Ali em Cesareia de Filipe, Jesus, vendo de longe esse grande penhasco, essa grande rocha que estava lá, fez a pergunta: que os outros dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam: olha, falam que o Senhor é João Batista, outros falam que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é Jeremias. Mateus 16, 15, Jesus perguntou: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu digo: você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não a vencerão, não prevalecerão contra ela. Nós acabamos de ler que Pedro deu a resposta certa: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Acabamos de ler que Jesus disse: olha, não foi homem que te revelou, não foi carne ou sangue, não foi ser humano, foi meu Pai celestial que revelou que eu sou o Cristo, eu sou o Filho de Deus. E Senhor Jesus continuou dizendo: tu és Pedro, que no grego significa pedregulho, e sobre esta rocha, lá no grego, nesse grande rocha, esse grande penhasco, que é a declaração de Jesus: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Sobre esta declaração, ou seja, sobre o quem eu sou, o que eu vim fazer, a obra redentora de Jesus, aquele que foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelos nossos pecados, sobre ele, a pedra angular, somos edificados, somos justificados, somos perdoados,
somos recebidos como filhos, somos templo do Espírito Santo e somos salvos e somos redimidos pelo único Senhor e pelo único Salvador. Jesus disse: você é um pedregulho, mas sobre esta rocha, que eu sou o Cristo, o Filho de Deus, que vim morrer pelos pecados da humanidade, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Em seguida, Jesus continuou dizendo: e eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. O que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Mateus 16, 20, o Senhor Jesus continuou: e advertiu aos seus discípulos que não contasse a ninguém que ele era o Cristo. Eu não sei se vocês pararam para pensar, não parece que está um pouco estranho esse diálogo de Jesus com os discípulos? Porque ele pergunta quem eles são, Pedro responde: certo, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus diz: não foi o homem que revelou, foi Deus. Jesus diz sobre esta declaração: eu sou o Cristo, o Filho de Deus, a pedra angular, o único caminho para Deus, edificarei a minha igreja. Pedro, você recebe as portas do reino, você recebe as chaves do reino dos céus. O que você ligar aqui na terra, você terá sido ligado no céu. Olha, parece que está tudo certo. Parece que Pedro precisa começar a cumprir a grande comissão. Parece que ele já pode fazer discípulos. Ele sabe quem é Jesus, foi revelado pelo Pai, ele recebeu as chaves do reino, o que ligar na terra terá sido ligado no céu. Então parece que ele já pode começar a evangelizar. Mas Jesus disse: não digo a ninguém que eu sou Cristo. Por que será que Jesus proibiu Pedro de contar para as pessoas que Jesus era o Cristo? Podemos dizer que o Cristo não havia ainda morrido, ressuscitado e subido aos céus. Podemos dizer que o Cristo não havia ainda derramado o Espírito Santo sobre a igreja. A igreja ainda não estava empoderada para declarar que ele havia vindo, morrido, ressuscitado, vencido o pecado, o diabo e a morte. Parece que não era hora de começar a cumprir a grande comissão. Por essa perspectiva, evidentemente que não era hora. Mas o motivo principal, no curto prazo daquele momento, que Jesus proibiu Pedro de pregar, é porque Pedro pregaria um Cristo certo com uma aplicação errada. Pedro falaria para as pessoas: olha, Jesus é o Cristo, ele é o Filho de Deus. Oh, mas ele será como o rei Davi, ele será um governante humano, ele será um governante de um pequeno império judaico, quem sabe até mesmo um império mundial, porque Pedro não havia entendido ainda que o Cristo ia sofrer, ressuscitar no terceiro dia, para que em seu nome se pregasse arrependimento para perdão de pecados a todas as nações. Pedro não havia entendido que Jesus ia morrer pelos nossos pecados e ele é o único caminho para Deus, portanto ele não podia pregar. Nós queremos falar de missões ou fazer missões e tem pessoas aí presumindo que há um outro caminho para Deus, aí não dá. Ou tem pessoas sem plena convicção que se nós não pregarmos, se nós não anunciarmos, aqueles que nunca ouviram não serão salvos. Mateus 16, 21, Jesus começou a explicar aos seus discípulos, Mateus 16, 21, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Pedro, chamando-o à parte, começou a repreender, dizendo: nunca, Senhor, isso te acontecerá. Jesus virou-se e disse para Pedro:
para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Jesus disse: Pedro, você não falará de mim para ninguém. Não falem que eu sou o Messias, porque aqueles 11 apóstolos não tinham entendido que o Cristo ia sofrer, que ele ia ser entregue na mão dos líderes religiosos e dos sacerdotes, que ele seria morto, crucificado e ressuscitasse no terceiro dia. Eles não tinham entendido que ele seria traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, e que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, que ele é o único caminho para Deus. Eles não tinham entendido que a sua vida seria entregue como oferta pelo pecado, segundo Isaías 53. Eles não tinham entendido que ele derramou a sua vida na morte, foi contado entre os transgressores, carregou os pecados de muitos e pelos transgressores intercedeu, como disse Isaías. A iniquidade de nós todos estava sobre ele, como disse Isaías. E a palavra do Senhor fala inúmeras vezes que Jesus é o único caminho para Deus, o único Senhor, o único Salvador, porque ele era o único sem pecado, homem perfeito, humanidade perfeita, corpo sem pecado, e ele morreu por nós ali na cruz. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pedro não havia entendido que o Messias ia sofrer, vencer o pecado, o diabo e a morte, ressuscitar no terceiro dia, que aí a igreja pregaria Jesus como único caminho para Deus, discipularia os convertidos à luz das Escrituras e da palavra. Ele ainda pensava que Jesus o Cristo, que ele creu desde a Judeia, quando André e João apresentaram Jesus, ele creu que Jesus era o Messias, mas a aplicação estava errada. O conceito estava certo: tu és o Cristo, o Filho de Deus. A aplicação, Messias sem sofrimento, sem morrer na cruz, sem tomar o nosso lugar na cruz, o único caminho para Deus, esse conceito não estava claro. Aí Jesus falou: não falem para ninguém que eu sou o Messias, porque não havia entendido. Assim Pedro e os demais apóstolos estavam proibidos de pregar, porque iam pregar um outro evangelho. Nos dias de hoje, quantas pessoas estão pregando um outro evangelho, de tal maneira que não estão apresentando Jesus à luz da Bíblia. Posteriormente, os apóstolos foram testemunhas dos sofrimentos de Cristo, foram repreendidos pela incredulidade, mas foram testemunhas dos sofrimentos de Cristo, foram testemunhas da ressurreição, foram testemunhas da ascensão e receberam o poder do Espírito Santo. E agora Jesus disse: não, agora sim é a hora. Agora vocês têm que fazer discípulos de todas as nações. Quem é Jesus? Deus homem, homem Deus, homem perfeito, sem pecado, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que foi do mundo, só Ele tira o pecado do mundo, só Ele pode perdoar, só Ele pode salvar, só Ele pode nos declarar justo. Quem está em Cristo Jesus não tem mais nenhuma condenação, é declarado justo, é filho de Deus, tem o Espírito Santo. Agora Pedro entendeu, porque agora ele era testemunha dos sofrimentos, da ressurreição, da ascensão, cheio do Espírito Santo. Antes de partir ao céu, Jesus falou: façam discípulos de todas as nações. Nos parece que lá na Galileia, Mateus 28, e Lucas 24, em Betânia, antes de subir aos céus, no Monte das Oliveiras, Jesus fez uma explanação. Na lei, nos profetas, nos salmos, o Cristo tinha que padecer, em que ressuscitar no terceiro dia,
em que em seu nome se pregasse arrependimento para perdão de pecados a todas as nações. Quem é Jesus? O único Senhor, o único Salvador. Nós temos que ter consciência que ele tem que ser pregado, ele tem que ser anunciado a todos os povos, a todas as línguas, a todas as nações, começando lá de Jerusalém até os confins da terra, porque ele é o único caminho para Deus. Quem invocar o Senhor, quem invocar Jesus será salvo. Como invocarão se não creram? Como crerão se não ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? A obra missionária no Brasil, nas áreas menos evangelizadas, em outras áreas, em outros lugares do mundo, acontece somente se tivermos convicção. Jesus tem que ser pregado e anunciado entre todos os povos, entre todas as nações. Posteriormente, Pedro, cheio do Espírito Santo, apresentou Jesus em Atos 2. Cheio do Espírito Santo, ele falou para um paralítico em Atos 3, prata e ouro não tenho, e o que eu tenho eu te dou, levanta e anda em nome de Jesus. Por causa disso, ele foi levado diante do Sinédrio. Lembra que na casa de Caifás ele negou Jesus, mas agora ele era testemunha de tudo, e cheio do Espírito Santo, ele podia fazer discípulos de todas as nações, ele podia pregar e anunciar, porque ele ia pregar o Cristo da Bíblia, o Salvador, o Emmanuel, Deus conosco, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que morreu naquela cruz por nós. Pregando diante do Sinédrio, em Atos 4, verso 10 em diante, saibam os senhores e todo o povo de Israel, que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram. Agora Pedro anunciava o Messias que morreu na cruz pelos nossos pecados. O Nazareno a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos. Este homem está aí curado diante dos senhores, ou seja, foi Jesus que o curou, foi por meio do nome de Jesus Cristo. Atos 4:11, esse Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Atos 4:12, Pedro anuncia que Jesus é o único caminho para Deus. Atos 4:12, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Agora Pedro podia pregar, falar, cheio do Espírito Santo, só Jesus salva, ele é o único caminho para Deus, ele morreu na cruz, ele foi crucificado, ele venceu o pecado, o diabo e a morte, ele é o único Salvador, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Quem é Jesus? O Senhor. Quem é Jesus? Emmanuel, Deus conosco. Quem é Jesus? O Deus forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz. Quem é Jesus? O Salvador que veio dar a sua vida em resgate por muitos. Quem é Jesus? O único caminho para Deus. Quem é Jesus? O único Salvador. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Agora Pedro, diante de Caifás, não tinha mais medo, pregou e anunciou Jesus. Nós só cumpriremos a grande comissão, fazer discípulos de todas as nações, anunciar que em seu nome, no nome de Jesus, arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, somente se a gente puder responder biblicamente a pergunta, quem é Jesus, como nesses 35 minutos procurei a fazê-lo. Não há outro caminho para Deus. A igreja terá que orar, jejuar, contribuir,
evangelizar o Brasil e evangelizar o mundo, porque só Jesus salva. Vamos terminar com oração e eu vou crer que você, ao ouvir essa palavra, terá um toque do Espírito Santo e se envolverá com a obra missionária. Pai amado, em nome de Jesus, apresentamos cada ouvinte desta palavra para que receba um toque sobrenatural do Espírito Santo, ouça a tua voz, ou se torne um contribuinte, ou um intercessor, ou um evangelista no Brasil, ou um missionário numa área muito carente do mundo. Eu oro por cada um deles no poderoso nome de Jesus. Que Deus os abençoe.